queridos irmãos e irmãs, de todas as páginas do Evangelho, a página que nós ouvimos nesta solene liturgia, é a única que nos mostra nosso Senhor Jesus Cristo nos pedindo para aprender algo dele. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E antes de dizer isso, Jesus diz do mistério do reino de Deus que é revelado aos pequeninos, que é escondido aos sábios, aos doutores, aos grandes, mas é manifestado aos pequenos. Justamente porque nosso Senhor sabia que só são capazes da humildade e da mansidão os pequenos. As pessoas muito grandiosas, que exaltam a si mesmas, são incapazes de entrar nessa escola do coração de Jesus, que é manso e humilde. A escola tão bem vivida pela nossa querida Santa Teresinha, que foi a grande protagonista da pequena via. A santificação através das vias ordinárias e humildes. A santificação para aqueles que se sentiam, como ela, fracos, pequenos e incapazes. É por isso que escolhemos este Evangelho para celebrar a presença das relíquias entre nós, porque aqui está a chave e o segredo da grande eminência desta doutora da Igreja, chamada com muita sabedoria de a pequena grande. Foi grande porque foi pequena, e encontrou na sua pequenez e na sua fraqueza o caminho para se santificar. Eu poderia dizer, para a maioria de nós, também este será o caminho. Nós, que também, diante da grandeza do chamado de Deus para a nossa santificação, nos sentimos pequenos, ínfimos, incapazes. Nos sentimos também, como ela, débeis, fracos. Quantas vezes tentamos, repetidas vezes, trilhar o caminho da santidade e nos frustramos, porque encontramos também dentro de nós e constatamos um coração fraco, que não consegue construir méritos próprios para a sua santificação. Nós que nos sentimos assim, temos a esperança de nos tornarmos santos também por esta via pequena, essa via dos humildes. No tempo de Santa Teresinha do Menino Jesus, existia entre as religiosas o costume de computar as penitências, as comunhões. As freiras anotavam o número de comunhões, de penitências, de sacrifícios, porque se acreditava que quando partissem deste mundo, poderiam apresentar esta lista de sacrifícios a Deus e seriam admitidas na eternidade. Santa Teresinha, uma mulher à frente do seu tempo, que se encontrava e se sentia débil e incapaz de tantas penitências, muitas delas severas, assim ela rezou na primavera de 1895, quando se ofereceu ao amor misericordioso. No entardecer desta vida, comparecerei diante de vós com as mãos vazias, sem nenhuma lista e sem méritos. Pois não vos peço, Senhor, que não leveis em conta as minhas obras. Todas as minhas justiças têm defeitos diante dos vossos olhos. Ela entendeu que era incapaz de fazer listas intermináveis de méritos, mas que diante de Deus ela chegaria de mãos vazias e alcançaria a eternidade
pelo mérito de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor misericordioso. Este dia em que de maneira tão fugaz essas benditas relíquias passam entre nós, nós que também muitas vezes nos vemos assim, carentes, fracos e incapazes. Talvez muitos de nós também de mãos vazias, sem ter o que apresentar a Deus. Esta bendita visita pode ser uma fonte de esperança para nós e nos fazermos retomar com afinco e com vigor o caminho da santidade. Um caminho descomplicado, aberto, possível a todos, baseado na humildade e na confiança daqueles que querem ser santos, que querem agradar a Deus, mas se sentem como ela, fracos, pequenos e incapazes. A solução, meus irmãos, para nós que nos sentimos assim, eu diria, a única saída é a humildade e a confiança. As duas colunas vertebrais da doutrina da pequena vinha. Nos fazermos humildes diante de Deus, homens e mulheres de mãos vazias, e também nos abandonarmos confiantes nas mãos dele. Tão humildes, tão pequenos, a ponto de que tudo passa por cima de nós. Pedradas e aplausos, críticas ou elogios. O humilde é aquele homem, aquela mulher que se tornou tão pequeno que ele atinge esta santa indiferença. Se é elogiado ou criticado, nada mais lhe abala. Está aqui um termômetro para nós também, sabermos o quanto ainda somos orgulhosos ou humildes. Quem se inquieta de nós demais com as críticas, ou quem se incha demais quando é elogiado, ainda cultiva muito orgulho no coração. Os humildes se diminuíram e ficaram indiferentes a essas coisas. É o caminho dela. Depois da humildade, tão confiantes, tão abandonados na divina providência e no amor de Deus, que nada mais nos poderá abalar, nem mesmo as nossas fraquezas, debilidades e incapacidades de amar a Deus. Aqui está um outro sinal. Quem se desespera demais com as próprias fraquezas, ainda desconfia demais da misericórdia de Deus. E ela dizia isso: nada será capaz de colocar limites na minha confiança, nem o pecado mortal. Queira Deus que no dia de hoje, visitados por esta santa tão querida de todos nós, possamos cultivar a sua humildade e a sua confiança diante de Deus. Este é o legado que ela deixou para este mundo, o legado de que os pequenos podem ser santos, e santos de uma grande envergadura, santos gloriosos diante da face de Deus, não pelos méritos próprios, mas pela humildade e a confiança. Mas também, se a pequena via é a via dos humildes e dos confiantes, esta via não é motivo também para a mediocridade. Fracos, sim. Pequenos, débeis, sim. Mas generosos no desejo de agradar a Deus. A via dos santos, e todos eles, mesmo aqueles que se sentiram fracos, nesta via não cabia mediocridade. Não cabia coração dividido, mas eles eram capazes de dar tudo por Deus. Eu gostaria de dar voz a ela
para que possamos descobrir também nós hoje o caminho de uma santidade humilde, confiante, mas não medíocre. Quando lhe foi pedido para escrever a história de sua vida, nas primeiras páginas do livro A História de uma Alma, quando ela relata a sua infância, dizendo que era uma menina um tanto quanto egoísta, que não queria dividir os brinquedos com as irmãs, que escolhia todos, escolhia tudo. Depois, quando faz memória desta cena tão singela da sua infância, e quando ela já entende o que é a via da santidade, assim ela escreveu: este pequeno episódio de minha infância é o resumo de toda a minha vida. Eu escolho tudo. Mais tarde, quando descobri o que era a santidade e a perfeição, descobri que para ser santa eu deveria sofrer muito, procurar sempre o mais perfeito e esquecer-se de mim mesmo. Compreendi que havia muitos graus na perfeição e que cada alma era livre para responder às solicitações de nosso Senhor. Fazer pouco ou muito por Ele, numa palavra, escolher entre os sacrifícios que Ele pede. Então, nos dias de minha infância, exclamei: meu Deus, eu escolho tudo. Não quero ser santa pela metade. Não tenho medo de sofrer por vós. A única coisa que temo é guardar a minha vontade. Tomai-a para vós, porque eu escolho tudo. É a via de alguém generoso, que escolheu, entre alegrias e dores, agradar a Deus com o coração inteiro, sem mediocridade, que quis ser santa com a totalidade que este chamado contém. É este legado que Santa Teresinha deixou ao mundo, à igreja, aos jovens. Mas hoje, de maneira tão solene, tão bela e tão memorável, o legado daquela que escolheu tudo se encontra com o legado de um homem de Deus que disse a nós um apelo tão antigo e tão novo: ou santos ou nada. Este homem é Padre Jonas Abimel. A régua do Padre Jonas, como a dela, era também uma régua estreita, que não cabia mais ou menos, ou mediocridade, mais ou menos santo. Não, ou se é santo, ou não se é nada. Esse é um apelo comunitário para os filhos dele, mas também a todo o povo de Deus, que Nosso Senhor confiou a canção nova. E hoje, os restos mortais de Santa Teresinha visitam os restos mortais de Padre Jonas Abimel, para entre nós fazer ecoar este apelo: eu escolho tudo, porque quero ser ou santo ou nada. E a pergunta que fica entre nós: o que é que nós vamos fazer, Canção Nova, com este legado que pesa sobre os nossos ombros e que hoje é renovado e reforçado por esta bendita visita de Santa Teresinha entre nós? Nós que estamos aqui, ainda que nos sintamos também fracos e pequenos, débeis, de mãos vazias, não temos o direito, diante de tamanho legado, não temos o direito de ser medíocres, covardes, indecisos neste caminho da santidade.
essa é quase uma lei do reino dos céus. E cá entre nós, é quase um princípio eterno. Só viverá ou santos ou nada quem escolher tudo, quem não for medíocre. Diante desta urna bendita, que percorreu o Brasil inteiro e que temos a graça de passar o dia junto a ela, vamos gritar hoje com Santa Teresinha. Apesar das nossas mãos vazias, Jesus, apesar da nossa debilidade, nós também escolhemos tudo. Querida Santa Teresinha, sua visita entre nós é breve, é fugaz, é rápida, mas planta em nós, definitivamente, o desejo ardente da santidade. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos. E se você também é fraco, débil, de mãos vazias, peça a Deus essa graça. De um coração humilde, confiante, abandonado, que apesar da fraqueza, escolhe ser ou santo ou nada, escolhe tudo, escolhe agradar a Deus. Santa Teresinha nos ajude, nos abençoe e nos dê a graça de sermos os santos que Deus quer que sejamos.